E aí, pessoal, meu nome é Davi Gruba e hoje, na segunda parte da aula de agregados, nós vamos conversar um pouco sobre os ensaios e as principais propriedades dos agregados para concretos. Então, nessa aula de agregados, nós falaremos sobre os ensaios e propriedades, peneiramento, forma dos grãos, abrasão Los Angeles, teor de umidade, inchamento da areia, massa específica e substâncias deletérias. O primeiro ensaio que nós vamos comentar é o ensaio de peneiramento. Então, o ensaio de peneiramento é bem simples. Nós utilizamos uma série de peneiras normalizadas com diferentes aberturas de malha, desde a maior até as menores. A primeira coisa que nós fazemos é ordenar as peneiras desde a maior abertura até a menor, colocando o fundo por último. Nós derramamos os agregados sobre a primeira peneira e executamos o peneiramento, que pode ser de forma manual, que é bem trabalhoso, ou pode ser por meio de um agitador mecânico de peneiras, que garante melhor a homogeneidade do ensaio, além de ser muito mais fácil. A ABNT ela separa as peneiras em duas séries, a série normal e a série intermediária. Então a série normal vai de 75 milímetros até 0,15 milímetros. E a série intermediária ela aumenta a precisão da série normal, porque são colocados outros valores intermediários. Por exemplo, entre a 75 e a 37,5 nós temos a de 64 e a de 50. Quais peneiras estão faltando aqui? Você consegue deduzir? É bem simples. A série normal, a peneira posterior, ela é metade da anterior. Então, 37,5 dividido por 2, aproximadamente 19. 19 dividido por 2, 9,5. 9,5 dividido por 2, aproximadamente 4,8. 4,8 dividido por 2, 2,4, 1,2, 0,6, até a gente chegar na 0,15. Então, aqui, apenas para ilustrar o peneiramento de uma areia, cuja massa total era de 1.000 gramas. Então, aqui a gente tem o retido na 4,8, que foram apenas 3 gramas. O retido na peneira de 2,4, a gente pode ver que o tamanho já é bem menor, foram 85 gramas. O retido na 1,2, o material já é bem mais fino, 240 gramas. E aqui o retido na peneira de 0,075 milímetros, ou 75 micrômetros. Essa peneira também é chamada de peneira 200, que no ensaio que nós realizamos foi de cerca de 50 gramas. Então, olha como variou bastante. Tinha aquele material bem grosseiro da 4,8 e esse material bem fino que ficou retido na 0,75. Aqui foi o que passou pelaquela peneira que já era bem fina e ficou retido no fundo. Agora vamos falar sobre granulometria. Então, granulometria é a proporção em massa que cada fração de tamanho representa em relação à massa total da amostra. Aqui a gente pode ver que o que ficou retido na peneira de 4,8 milímetros foi apenas 5% da massa total. Já na peneira de 2,4 milímetros ficou retido 10%, e assim por diante. Até que no fundo, o que passou pela 0,75 ficou retido no fundo foi de cerca de 5%. Agora vamos ao exemplo de como se calcula a granulometria da areia. Então, aqui tem a disposição das peneiras, do agregado miúdo, que a gente usa desde a 4,8 até a 0,15. Então, aqui nós temos a massa retida em cada peneira. Então, depois do peneiramento, é bem simples. Nós pesamos a quantidade de material que ficou retido em cada peneira. E nós encontramos os seguintes valores, cujo total deu igual a 1.100 gramas. Então, esse é o resultado do ensaio. É interessante a gente ver a proporção que ficou retido na peneira, e não o seu valor absoluto. Então, a porcentagem retida na peneira nada mais é
do que a massa retida na peneira dividido pela massa total, e a gente multiplica por 100 apenas para dar em porcentagem. Então aqui no primeiro caso, 0 dividido por 1.100 vezes 100, 0. 230 dividido por 1.100 vezes 100, 20,9. A gente vai fazendo isso e acha para todos os valores. 190 dividido por 1.100 vezes 100, 17,3%. Uma outra forma da gente enxergar o resultado é pela porcentagem retida acumulada, que nada mais é do que o somatório das porcentagens retidas até aquela peneira. Por exemplo, aqui na primeira peneira não tinha sido retido nada, então o somatório é só ela, 0. Na segunda peneira, tem o que seria retido na 4,8 e o retido na 2,4. Então fica 0 mais 20,9, retido acumulado igual a 20,9. Na terceira peneira, nós somamos esses três valores e vamos achar 46,4. Na quarta, a gente vê que o retido acumulado até aqui foi de 66,4% da amostra. Ou seja, 66,4% da amostra é maior do que 0,6 milímetros. Então, para a próxima peneira, achamos que o retido acumulado é igual a 82,7%. E para o último, nós achamos que é igual a 100%. Ou seja, nada passou pela 0,15, tudo ficou retido até a 0,15. Uma outra forma de nós obtermos a porcentagem retida acumulada é somando em zigue-zague. A retida acumulada numa linha, mais a porcentagem retida acumulada na linha de baixo, é igual à retida acumulada naquela linha. Esse valor aqui, por exemplo, de 46,4 é o retido acumulado até a peneira de 1,2. Ele é igual a esses três valores. Quando nós vamos calcular o retido acumulado na 0,6, nós precisaríamos somar esse valor, mais esse valor, mais esse. Só que esses três aqui já foram somados aqui. Então basta a gente somar esse valor, que representa os três, a esse valor aqui para a gente obter a porcentagem retida acumulada, ok? Mesma coisa, a gente soma aqui, acha esse valor. Aqui deu uma diferença, seria 82,8, mas como eu fiz as contas no Excel, ele já está arredondando, ok, pessoal? 82,7 mais 17,3, a gente acha ao final 100%, ou seja, tudo ficou retido até 0,15. Uma outra forma que nós temos para visualizar a granometria é observar a porcentagem que passa por cada peneira. Então, porcentagem passante nada mais é do que 100%, que é o nosso todo, menos o que ficou retido acumulado até aquela peneira. Então, na primeira, ficou retido acumulado nada. Então, 100% menos 0, passou tudo, 100%. Na segunda, 100%, que era o nosso total, menos o que ficou retido até aquela peneira, que é 20,9, a gente verifica que passou 79,1%. E assim por diante, até quando a gente chega na última, a gente vê 100% menos 100% que ficou retido acumulado, ou seja, não passou nada pela 0,15. Ok, pessoal? Então, para ficar mais fácil, vamos fazer um exercício de granulometria. Então, pessoal, agora é sua vez. Aperte o pause e tenta fazer o exercício. Lembre que a melhor forma de aprender é praticando. Para facilitar a visualização dos resultados, é usual que nós utilizemos gráficos, né? Então, na curva granulométrica, nós podemos plotar a porcentagem que passa por cada peneira e o tamanho dos grãos. Aqui você poderia também plotar a porcentagem retida acumulada. Então tem o gráfico vermelho aqui, ele mostra a granulometria de um agregado, o gráfico azul mostra a granulometria de outro agregado
e o gráfico verde de outro. É interessante notar que o tamanho dos grãos é dado em escala logarítmica. Mas por que isso? Porque se a gente colocasse em escala normal, ia ficar muito próximo esses pontos. Aqui 0,15, 0,3, 0,6, iam ficar todos bem próximos. A gente não conseguia ter clareza na distinção dos pontos. Por isso é interessante a gente colocar em escala logarítmica. Facilita a visualização dos menores tamanhos de peneira. Ok? Existem basicamente 3 tipos de curvas granulométricas: as curvas contínuas, descontínuas e uniforme. A contínua é aquela que apresenta grãos de todos os tamanhos, desde os menores até os maiores. A descontínua é aquela que apresenta uma ausência de alguns determinados tamanhos de grãos. Aqui no gráfico a gente vê isso daí por esse patamar, essa linha horizontal aqui. O que passou na peneira 2.4 foi a mesma quantidade de material, mesma proporção de material que passou na 0,6, ou seja, não ficou retido nada aqui. Outra curva é a curva uniforme. A gente vê aqui na curva verde que a variação é muito pequena. Os grãos estão compreendidos entre 19 milímetros e 10, ou seja, são praticamente todos do mesmo tamanho. Eu pergunto para você, qual que é mais econômico? Executar, produzir concretos com agregados mal graduados ou concretos com agregados bem graduados? A área cinza, ela representa a pasta de cimento e a área branca representa os agregados. Lembrando que o cimento é muito mais caro do que o agregado. Qual que você acha mais econômico? Aqui a gente pode ver que o segundo concreto ele apresenta menos pasta de cimento. Por quê? Porque os vazios entre os grãos maiores estão preenchidos por grãos menores. Então a gente está gastando menos pasta de cimento para revestir, para cobrir os vazios dos agregados. Então ele é mais econômico. Então agregados bem graduados geram concretos mais econômicos. Agora vamos falar sobre o módulo de finura. O módulo de finura nada mais é do que a soma das porcentagens retidas acumuladas de um agregado nas peneiras da série normal, e esse valor é dividido por 100. Então é um parâmetro bem simples que a gente pode classificar as areias em médias, grossas e finas, né? Aqui nós vemos uma areia grossa, aqui uma areia fina, que foi classificada pelo módulo de finura. É interessante você notar que quanto mais fino for o agregado, menor será o valor do módulo de finura. Então, de acordo com o módulo de finura, nós classificamos a areia em média, grossa e fina. Então, módulo de finura maior do que 3,3, areia grossa. Entre 2,4 e 3,3, areia média. Menor do que 2,4, nós temos areia fina. A areia grossa é mais indicada para concreto, chapiscos, areia média para concreto e emboço e areia fina para camada de reboco. Vamos a um exemplo de como calcula o módulo de finura. A primeira coisa que você tem que fazer é calcular a porcentagem retida acumulada em cada peneira da série normal. Se quiser pausar o vídeo para tentar fazer, ótimo. A gente obteve as seguintes porcentagens retidas acumuladas, né? 0%, 0 mais 20 continua 20, 20 mais 30, 50, 50 mais 50, 100, 100 mais 0, 100, 100 mais 0, 100. Então a gente obteve essas porcentagens retidas acumuladas. Logo, o somatório foi igual a 370. Nós dividimos esse valor por 100, nós obtemos o módulo de finura igual a 3,7. Agora vamos falar sobre a forma dos grãos. Os grãos agregados podem ser divididos por sua forma em 3 grandes grupos: angulosos,
arredondados e lamelares. Os grãos arredondados são aqueles que não apresentam vértices bem definidos. Como exemplos, os cascalhos, que devido ao atrito com a rolagem no fundo do rio, esses grãos eles perdem as suas arestas, eles ficam arredondados. Já grãos angulosos, eles possuem arestas bem definidas. Como exemplo, nós temos a maioria das rochas britadas. Já os grãos lamelares, eles têm uma dimensão com espessura muito menor do que as outras duas. Então, qual é melhor para o concreto? Utilização de grãos lamelares ou arredondados? Então, aqui a gente tem um exemplo de grão arredondado, e aqui com o mesmo volume a gente tem vários grãos lamelares, né? Que a espessura dele é muito menor do que a largura e do que o comprimento. Qual que você acha melhor para o concreto? São os grãos arredondados. Por quê? Porque eles facilitam a trabalhabilidade do concreto. Um grão rola mais facilmente pelo outro e é mais fácil de misturar, de lançar e de trabalhar com esse material. Já os grãos lamelares, eles demandam uma quantidade muito maior de pasta de cimento para revestir suas áreas, né? Vamos falar agora sobre a abrasão Los Angeles. Então, o ensaio de abrasão Los Angeles, ele serve para a gente medir o desgaste do material à abrasão. Então, o equipamento aqui é esse tambor, que ele tem um eixo no meio, e esse eixo gira com o auxílio desse motor a uma velocidade de cerca de 30 rotações por minuto. Para facilitar o desgaste, nós colocamos o agregado aqui no interior desse tambor e uma carga abrasiva que é composta de esferas de aço, que causa impactos nos agregados. Então agora vamos ver um vídeo sobre esse ensaio que mostra como que é a execução. Então, como nós medimos o desgaste? O desgaste é convencionalmente expresso pela porcentagem em massa do material que passa após o ensaio pela peneira de malha quadrada de 1,7 mm. Então, tudo que passar pela 1,7 mm é considerado desgaste, porque antes do ensaio nada passava por essa peneira. Então, a abrasão Los Angeles é igual à massa inicial colocada no tambor menos a massa final que ficou retido nessa peneira. Essa massa inicial menos a massa final é justamente o desgaste sobre a massa inicial, que era o nosso total. Então, para ficar mais fácil ainda entender o ensaio, a gente tem uma amostra de agregados secos em estufa, que é colocada no tambor, juntamente com esferas de aço, que é a nossa carga abrasiva, que também é colocada no tambor, e por meio desses anteparos, o material, na hora que o tambor gira, é levado para o topo. Quando chega no topo, cai o agregado sobre a parede e as esferas atritam com o agregado, causando um desgaste significativo. Após o número de rotações definido em norma, nós peneiramos por lavagem e verificamos o tanto de material que ficou retido. Como nós temos o peso inicial menos o peso retido, a gente consegue calcular qual foi o desgaste. Então, para ficar mais claro, veja uma amostra de agregado natural, uma brita 1, antes do ensaio. Todos os grãos ficavam compreendidos entre 19 mm e 9,5 mm. Não tinha nada menor do que isso. Após o ensaio, depois de 500 rotações no tambor, a gente peneirou e achou esse resultado. A gente pode ver que já tem vários grãos menores e, além disso, foi gerado bastante pó, material que passou na peneira de 1,7 mm. Só para ficar claro, essa peneira ela não pertence nem à série normal, nem à série intermediária. Ela é uma peneira especial que é utilizada nesse ensaio. Vamos a um exemplo. A massa inicial correspondia a 5 kg. Depois do ensaio, a gente peneirou e viu que ficou retido 2 kg na peneira de 1,7. Então, para a gente calcular
a abrasão losange, basta subtrair os 5 kg iniciais menos os 2 kg, a gente vai achar o desgaste 3. Divide pela massa inicial, multiplica por 100, a gente acha que o desgaste foi de 60%. Ou seja, 60% do material passou pela peneira de 1,7. Será que a gente pode utilizar esse agregado? Para concreto, a gente não poderia utilizar, porque a abrasão losange para a utilização de agregados para concretos tem que ser menor do que 50%. Agora vamos falar sobre teor de umidade. É extremamente importante que você conheça a umidade do agregado para poder dosar corretamente o concreto. Se o agregado já está úmido, você vai reduzir um pouco a quantidade de água que você vai acrescentar no concreto. Isso daí é definido pelo teor de umidade. Existem vários métodos para nós determinarmos o teor de umidade. Existem métodos que são expedidos, que são bem rápidos, mais usuais em campo, como o frasco de Chapman e o speed test, e métodos mais precisos, como o da estufa. O método padrão é utilizar a estufa. Nós chamamos de teor de umidade do agregado a relação entre a massa de água absorvida pelo agregado, preenchendo totalmente ou parcialmente os seus poros, sobre a massa desse mesmo agregado quando seco, no método apropriado. É importante que você entenda que os vazios agregados podem ser preenchidos parcialmente ou totalmente com a água. Então, seco em estufa, a gente verifica que não tem nada de água no grão de agregado. Seco ao ar, a gente verifica que alguns poros permeáveis do agregado estão com umidade. Saturada com superfície seca, a gente verifica que todos os poros dos agregados estão completamente cheios de água, só a superfície que está seca. E saturada, a gente verifica que todos os poros estão cobertos por água e a superfície ainda está molhada. Então vamos a um exemplo. A massa de areia úmida era igual a 300 gramas. A massa de areia seca em estufa foi de 250 gramas. Qual que é o teor de umidade? Bem simples. Massa de água é igual a massa da areia úmida menos a massa da areia seca, ou seja, igual a 50 gramas. A umidade é massa de água sobre massa da areia seca, e a gente multiplica por 100 apenas para dar em porcentagem. 50 vezes 100% dividido por 250, a gente acha que a umidade é igual a 20%. Agora vamos falar sobre o inchamento. O inchamento é um fenômeno que os agregados miúdos, em contato com a água, aumentam expressivamente de volume, podendo aumentar de 40% até 50%. Aqui a gente tem areia seca. Essa mesma massa de areia seca, quando foi colocada a umidade de apenas 3%, aumentou isso de volume. Já quando a umidade da areia passou para 6%, olha a variação de volume. Esse fenômeno é importante que você entenda que ele só ocorre com agregados miúdos, não ocorre com agregados graúdos como a brita. Além disso, você deve levar o inchamento em consideração quando for comprar areia em volume e também quando for dosar o concreto em volume. A causa do inchamento é a presença de películas de água que ficam aderidas aos grãos. Essas películas elas provocam afastamento entre os grãos em virtude da tensão superficial que é gerada. Você tem que entender que os grãos na realidade não incham, eles apenas são repelidos por conta da água. A tensão superficial da água ela mantém as partículas de agregados separadas, resultando em um aumento de volume aparente. Entretanto, não significa que a massa específica real do material tenha se alterado. É importante que você saiba também que quanto mais fina for a areia, maior será o inchamento. A umidade crítica ela varia de 5% a 8%. Essa umidade crítica é aquela que, quando o agregado está nessa umidade, a gente tem a maior variação de volume. É importante que você saiba que o inchamento varia conforme o teor de umidade.
A areia seca, umidade zero, ela não apresenta nenhuma variação de volume. Já quando a gente vai aumentando o teor de umidade, o inchamento vai aumentando, até que a gente chega a um crítico. Aqui no nosso resultado foi cerca de 5,5. E à medida que a gente vai colocando mais água, vai umedecendo mais o agregado, o inchamento tende a diminuir. Até que um ponto, quando o agregado já está saturado, o inchamento é zero, ou seja, o volume da areia saturada passa a ser praticamente o volume da areia seca. Então você pode perceber que quando você compra em volume a areia, é melhor comprar areia seca ou saturada. O pior é quando você compra uma areia na umidade crítica. Você estaria levando muito menos material para a obra. Agora vamos falar sobre a massa específica. Massa específica nada mais é do que uma relação entre massa e volume. Então, a massa específica real é aquela que a gente divide a massa dos grãos pelo volume desses grãos. Porém, você deve entender que não é possível compactar as partículas de forma perfeita, de modo que não fique espaços vazios entre os grãos. Assim, é importante que você entenda o conceito de massa específica aparente ou massa unitária. A massa específica aparente ela é uma relação entre a massa dos grãos sobre o volume que esses grãos ocupam no recipiente. Então, a massa específica aparente ela considera os vazios entre os grãos. Já a massa específica real ela desconsidera os vazios entre os grãos. A massa unitária é bastante útil para a gente converter massa em volume. Por exemplo, você tem um caminhão na sua obra, você sabe a capacidade dele. Em volume, você quer saber quanto que ele pode transportar de agregado. Por exemplo, vamos considerar que a capacidade do caminhão de transporte seja de 10 metros cúbicos de brita. Então, considerando uma massa unitária igual a 1,5 toneladas por metro cúbico, então qual que é o peso que o caminhão está transportando? A gente vai ver que o peso transportado é igual a 15 toneladas. Agora vamos falar, por último, sobre substâncias deletérias, que podem estar presentes nos agregados que fazem mal ao concreto. O primeiro problema é a contaminação por sais. Então, as areias extraídas da orla marinha, sem o tratamento, elas não podem ser utilizadas por conta dos sais que elas contêm. A presença de sais coloca em risco as barras de aço que foi interior no concreto devido ao alto teor de cloretos. Nas últimas décadas, os pesquisadores verificaram a existência de uma patologia muito grave que ocorre em concretos devido à presença de agregados reativos. Então, esse tipo de problema é chamado de reação álcali-sílica ou álcali agregado. Essa reação ela pode causar a fissuração e até a quebra do concreto. O padrão desse tipo de patologia são fissuras superficiais de forma irregular, lembrando uma teia de aranha. Aqui a gente pode ver um concreto que ele foi todo fissurado por causa da reação álcali-sílica. A reação álcali-sílica é uma reação que ocorre entre os álcalis presentes no cimento e a sílica reativa presente em alguns tipos de agregados reativos. Isso daí só ocorre na presença de água. O produto dessa reação é um gel expansivo que ocorre no interior do concreto, gerando tensões de tração que causam fissuras e quebras no concreto. Então, para você guardar bem, a reação álcali-sílica ela só ocorre se 3 fatores estiverem presentes: agregados reativos, álcalis suficientes no cimento e umidade. Isso daí gera um gel expansivo. Agora vamos fazer algumas questões de concurso sobre agregados. O modo de finura é uma grandeza calculada no ensaio de determinação da composição granulométrica de agregados para concreto e é tal que quanto maior for o seu valor, mais fino será o agregado. Correto ou falso? Verifica que está falso, né? Quanto maior o modo de finura, mais grosso é o agregado. Agora uma questão que caiu na prova do TCU, para auditor de obras públicas.
sobre a abrasão Los Angeles. O ensaio de abrasão Los Angeles, que permite averiguar o desgaste de agregados, é convencionalmente expresso em porcentagem. Então tá certinho, é exatamente isso. Agora uma questão sobre inchamento. Existe teor de umidade em que não ocorre inchamento da areia? Existe, né? Quando a areia está saturada, não ocorre inchamento da areia. A massa específica absoluta ou real de um agregado miúdo inchado é menor do que a do mesmo material no estado seco? Então, o inchamento ele não altera o volume dos grãos em si. Ele apenas repele um grão do outro. Estaria certo falar que a massa específica aparente seria menor, ok? Agora vamos à próxima. O inchamento de uma areia pelo aumento da umidade é maior quanto mais finos são os agregados miúdos utilizados no traço. Perfeito, exatamente isso. Quanto mais fino for o agregado miúdo, maior será o inchamento. Então é isso, pessoal. Acabamos essa aula de agregados. Se você quiser ver outros vídeos atualizados, se inscreva no nosso canal. E se gostou, deixe o seu like e seu comentário. Até a próxima!